Queria falar nesta manhã sobre o perigo da ignorância espiritual. O perigo da ignorância espiritual. Sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é um Deus perfeito, é o Criador, é um ser supremo, autoexistente, sempre existiu, e um dia quis criar todas as coisas pela sua vontade. E nós vamos agora ler a Bíblia em duas passagens. A primeira passagem que quero ler é em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém. Apenas esse texto como base para a nossa mensagem. E ainda em Atos 19, a terceira viagem de Paulo prega o evangelho na cidade de Éfeso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e disse: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então perguntou-lhes em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 discípulos. Amém. Nós vemos aqui Paulo, na terceira viagem missionária, chega a Éfeso e encontra 12 discípulos. E pergunta se eles foram batizados com o Espírito Santo. Toda pessoa que vem a Cristo, que recebe o Salvador, que toma decisão pela salvação, aceitando a Cristo, em compromisso com a sua palavra, ele é selado com o Espírito Santo. Em Efésios 1:13, todo cristão, ele tem o selo, a marca. O Espírito Santo é o selo. Você agora é propriedade de Deus. Mas Paulo fez uma pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Paulo estava falando de um revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é falar em línguas. Não que todo crente tem o dom de línguas, não, mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. E às vezes o crente não fala mais. Mas a evidência que se dá que alguém é batizado com o Espírito Santo, que alguém foi revestido de poder, um poder extraordinário, um novo vigor, um novo ânimo. Paulo fez essa pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E qual foi a resposta deles? Versículo 2. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então nós vemos a falta de conhecimento dos efésios e a falta de conhecimento dos crentes de Corinto, quando ignoravam acerca dos dons espirituais. O perigo de ignorar as verdades espirituais.
Já aquele que conhece as verdades espirituais, aquele que veio a Cristo como nós, toda hora corremos perigo. Ontem mesmo, no seminário, aqui no término do seminário, ouvimos uma palavra que a tentação é constante. Você vence uma, tem duas. Vence duas, tem quatro. Vence quatro, tem 8. A tentação e as dificuldades são constantes. Estamos em constante perigo. Porém, a vantagem de saber é muito grande. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. É importante saber. Jesus disse em João 13:15, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. É importante saber. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. A pessoa pode ter os mandamentos por saber e não guardar. E aqui me vem um pensamento importante. Aquele que guarda a palavra, guarda fogo. Porque disse Jeremias, não é a minha palavra como fogo? Então o fogo do Espírito Santo se manifesta no coração do cristão para purificar, para queimar, para arder e para iluminar. Guarde a palavra porque você está guardando fogo, o fogo que arde. Os 2 discípulos de Emaús, os seus corações ardiam quando Jesus falava. Salmo 45 está escrito, o meu coração ferve com palavras boas. É importante isso. Ser espiritual não significa se ocupar apenas com atividade religiosa ou atividade espiritual. Os puritanos antigos, eles ensinavam que agradar a Deus não significa ocupar uma série de atividades espirituais. Lutero também acreditava assim. Então, tudo que fazemos, devemos pensar que é em nome de Jesus Cristo ou para a glória de Deus. Um certo escritor cristão disse que no seu dia a dia tem tantas atividades que ele nem sente a presença de Deus. Então, ser espiritual é saber e querer executar. Porque a nossa alma, ela tem vontade. O pecado enfraquece a força de vontade. Quando Jesus nasceu, os pastores de Belém estavam ali, em Belém, os anjos apareceram, uma miríade de anjos, e cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. O Espírito Santo enche o coração do crente de boa vontade, do entendimento e do sentimento. Então é muito perigoso a ignorância, ignorar doutrinas, ignorar sinais de perigo. A Bíblia mostra sinais. É por aqui, é por ali. Faça isso, faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. A Bíblia tem sinais que nós precisamos seguir. E é perigoso não observar os sinais.
Um certo navegador estava no seu barco à vela, e deu na mão do seu filhinho, ainda criança. Ele ia bater nas rochas se o pai não pegasse no volante. Nós sempre vamos bater nas rochas da vida, se Deus não estiver pilotando a nossa vida. Me lembro do Salmo 48, o Salmo 48, 14, que diz assim a palavra. No Salmo 48, 14, fala que ele deve ser o nosso piloto, o nosso guia. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. O Espírito Santo é o guia. O Espírito Santo é o consolador. O Espírito Santo age como fogo, como já disse. Quanto mais a palavra você guardar, mais o Espírito Santo pode lembrar essa palavra. A misericórdia do Senhor nos sustenta, a graça do Senhor nos sustenta e nos guarda dos perigos espirituais. Estamos em constante perigo. O cristianismo não promete o máximo do prazer pessoal, mas o cristianismo, ele nos ensina uma organização de vida perfeita. Para que compreendamos os prazeres como nosso Criador os planejou. De outro modo, correremos o risco de nos entregarmos à nossa própria destruição. É como o alcoólatra que decide quanto beber. O abuso surge quando considera o prazer um fim em si mesmo, em vez de um fator que aponta para algo mais. Um pensador francês do passado, que se converteu já no fim da vida, ainda jovem, chamado Pascal, ele diz assim: perfeito são os bons desejos que me deste, ó Deus. Perfeitos são os bons desejos que me deste, ó Deus. Temos que ter cuidado com nossos maus desejos, que vêm da nossa natureza caída, natureza pecaminosa. Ao aceitarmos Cristo, temos uma nova natureza. A natureza espiritual, que almeja a Deus, deseja Deus. Se inclina para Deus. Então, quando viemos a Cristo, aceitamos como Senhor e Salvador, não devemos parar. Devemos prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. O próprio Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Em Provérbios 19, 2 está escrito: não é bom para a alma ficar sem conhecimento de Deus. Esse versículo é importante, de Provérbios 19, 2. Não é bom para a alma ficar sem conhecimento de Deus. Então nós estamos vivendo numa época perigosa. Nós estamos vivendo numa época de aumento da iniquidade, multiplicação do engano e do pecado, da mentira. O amor, a fé está esfriando. Nunca houve uma época tão difícil como a nossa. E a ignorância das coisas espirituais é alarmante. É alarmante. Nas palavras do pastor Gesiel Gomes, ele dizia: Deus precisa levantar um exército
de pregadores diuturnos e noturnos para falar de Cristo. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, que diz assim: estes que chegaram aqui alvoroçaram o mundo. Quando Pilatos encontrou Herodes, os dois se conferenciavam e disseram sobre Jesus: esse Jesus agita o povo. Nós, como cristãos, temos lido muito, temos que ser bem mais unidos num só propósito: nos santificar em primeiro lugar, para não perder a salvação, e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para poder trazer o conhecimento de Deus numa ignorância quase que total das coisas de Deus, entre, às vezes, até a igreja e fora da igreja. Vou ler para vocês aqui o 1 Coríntios, no capítulo 8. Tem um texto que diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Diz o ditado: saber não ocupa espaço, não ocupa lugar. Pedro, no final da sua segunda carta, diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer no conhecimento. A palavra de Deus deve ser para nós prazerosa. Uma comida bem mastigada, você sente mais sabor. Jesus chamou os cristãos de ovelhas. A ovelha, ela mastiga bem o alimento. E a palavra de Deus, precisamos pensar nela, ocupar a nossa mente nela. Que Deus possa guardar a nossa mente na força da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela deve alimentar nossos pensamentos. Estava indo embora de carro com um certo irmão, domingo, à noite, depois do culto, em Vicente Carvalho. O irmão no volante disse assim para mim: Augusto, maus pensamentos me perseguem, mesmo depois do batismo. Agora que você descobriu, irmão, essa é a tática do diabo. O pecado começa na mente. Porém, você guarda a palavra? Guardo. Então você guarda fogo. Fogo que queima pecado, malícia e prostituição, inveja, ciúme. Tem um coral que tem esse hino. Fogo que queima pecado, malícia e prostituição, inveja, ira e ciúme, orgulho e divisão, blasfêmia, ira e discórdia, orgulho e murmuração, iniquidade e porfia, inveja e dissensão. Manda fogo, manda fogo, manda fogo, Senhor. Aleluia! Você guarda a palavra? Então você guarda fogo que não deixa o pecado permanecer. Lá em Romanos 6, o título do assunto é: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Nós temos que lembrar que somos humanos, somos cristãos, por decisão de querer Cristo, querer a salvação. Deus tocou
nosso sentimento, nosso entendimento e nossa vontade. Mas você sabia que a fé pode enfraquecer do contato com o mundo exterior? Por isso que quem guarda a palavra guarda fogo. Você não pode permitir que as águas do mundo entre no seu barco. O barco não pode ter vazamento. Nosso cristianismo não pode ter vazamento. Por outro lado, o mundo está explodindo em chamas, no sentido negativo. Há um bom livro no passado, O Mundo em Chamas, de um grande evangelista. Chamas da concupiscência, chamas da iniquidade, as chamas do comunismo, as chamas das ideologias, as chamas da falsa religião, as chamas do mundanismo, do erotismo, as chamas da propaganda liberal, as chamas do ateísmo. Aí temos que ter a água do Evangelho para poder apagar. Temos que apagar o pecado e reacender a chama de Deus em nossa vida. Quem guarda a palavra, guarda a água e guarda fogo. Jesus falou: aquele que me ama, guardará minha palavra. Aquele que não me ama, não guardará minha palavra. Quem nos ajuda a guardar, sabe quem é? É o Espírito Santo. Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo ajuda você a guardar uma pregação. Ele lembra algo que você lê num livro evangélico, bíblico. O Espírito Santo lembra um diálogo cristão, uma convivência do passado. Ele traz à tona bons momentos de fé. Espírito Santo é o que lembra. Ai de nós se esse fogo não lembrar as coisas divinas. Nós estamos numa guerra no mundo espiritual. Não é pecado ser tentado. Você não deve se culpar pela intensidade de tentações que te cercam. Um crente me perguntou: Augusto, eu sou tentado muito pelo zóio. Falei: graças a Deus que você enxerga, não é cego. Mas e daí? Você tem fogo nos olhos? Então você não consegue cobiçar. Tem fogo, tem colírio santo. Apocalipse 3,18. Unja teu olho com colírio para que vejas. A gente precisa ver a glória de Deus, ver a situação do mundo e ajudar. Enxergar a miséria nas pessoas. Lamentações 3,51, Jeremias diz assim: o meu olho move a minha alma. Quer anotar esse texto? Lamentações 3,51. Jeremias diz assim: o meu olho move a minha alma. É visão missionária. Jesus era um missionário. Deus só tem um filho, fez dele um missionário. Mas Jesus era visionário. Ele enxergava os campos que estão brancos para a ceifa. Os discípulos não conseguiam enxergar longe, porque a ovelha não enxerga longe. O pastor enxerga mais longe. E Jesus viu os campos branco para a ceifa. Vós não dizeis que faltam 4 meses para a colheita? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e veja as terras que estão preparadas para
para a ceifa. João 4, 35. Então, o Espírito Santo que habita no nosso coração como fogo, ele ilumina os nossos olhos. O fogo ilumina. O fogo queima. O fogo arde. O fogo aquece. Então, a palavra é como fogo, como martelo que esmiuça a penha. A palavra é uma boa semente, muito forte. A palavra de Deus pode salvar o pior pecador. A Bíblia diz que foi Paulo, né? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, e Paulo diz mais, em Timóteo, essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa palavra de Deus, ela é espalhada pelo mundo afora. Existem lugares que é proibido a leitura da Bíblia ainda, lugares de perseguição e oposição do governo, em lugares ainda da China, alguns lugares da Ásia, como Indonésia, Malásia, outros lugares onde predomina outras religiões, eles não têm a comodidade que nós temos de ter a Bíblia para ler. Mas ontem eu escutei uma palavra aqui que é difícil de praticar. O jejum é fome de Deus. Comer é bom, mas Deus é melhor. Vamos guardar essa frase? Comer é bom, mas Deus é melhor. Só Deus satisfaz a alma faminta e a alma sedenta. Quando sentimos falta de Deus, nós vamos orar. Quando sentimos falta de Deus, nós vamos cantar. Quando sentimos falta de Deus, nós vamos ler um versículo, 2 ou 3, e pensar um momento de meditação. Eu costumo chamar isso de momentos de fé. Eu gostei da colocação de um pastor ao fazer essa declaração. Momentos de fé. Qual é o momento de fé? É aquele momento que você para tudo e sente ler a Bíblia e faz uma oração. É um momento de fé. O culto deve ser um momento de fé. Aleluia! O momento que você nutre a sua fé. O momento que você abraça os irmãos da fé. O momento que você encoraja um irmão e é encorajado por ele. Devemos aprender isto. Eu vou ver se eu acho aqui um Provérbios que estimula a ir à igreja. Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Provérbio 27, 17, diz assim: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Aleluia! O crente que congrega é um crente que está sempre recebendo graça. A graça que anima, a graça que fortalece, a graça que consola, a graça que abre as portas, que tira a dúvida. Sempre há proveito em congregar. Hoje está fora de moda ir à igreja. Muitas pessoas, estamos vivendo aquilo que Jesus falou em Mateus 24, 10, no sermão profético. Ele diz no princípio das dores, quer ver? 24, 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Como tem gente aborrecido com a igreja, chateado com a igreja.
Quero contar um caso aqui. Nos Estados Unidos, em um certo culto, uma criancinha, a mãe estava orando de joelho com a criancinha de 2, 3 anos. Ela ria para toda a congregação com um sorriso inocente. E todo mundo orando, mas prestando atenção na menininha, inocência de criança. Ela não ria para atrapalhar o culto, ela ria por estar feliz de ser criança, é normal, dando risada. Criancinha de 3 anos. E a mãe deu um beliscão para parar de sorrir. Fica quieta, menina. Tão brava, tão nervosa, tão estressada, que acho que Deus nem escutou a oração dela. E o pessoal da igreja ficou chateado com essa mãe, que não tinha a graça da criança. Você vê como é que é? Uns aos outros se aborrecerão. Mas Deus é maior para nos dar a graça para vencer os aborrecimentos do dia a dia, a chateação, a insatisfação, os nossos sentimentos. Nem sempre estamos alegres o tempo todo. Existem lutas, existem preocupações, mas Deus está sempre conosco. Estamos sempre do lado vencedor. Já li aqui outra vez. Paulo diz: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Sempre você está do lado vencedor. Se alguém cede à tentação, se alguém abandona, se alguém para, Deus não é culpado. Deus sempre dá um novo amanhecer. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da luta vem a vitória. Depois da doença vem a cura. Mas a cura da alma é mais importante. A cura do espírito. Isso me faz lembrar quando Jesus, passando no tanque de Betesda, perguntou para o paralítico que havia 38 anos ali. Está em João capítulo 5. Jesus pergunta: queres ficar são? Essa pergunta é muito profunda. Será que Jesus não sabia que ele queria ficar são? Precisava fazer essa pergunta? Se fosse só no sentido físico? É como se ele perguntasse: você quer que eu te leve para o céu? Você quer ser perdoado? É isso que ele quis dizer. Queres ficar curado no espírito? Jesus não veio buscar os justos, mas os doentes de espírito. Veio buscar os pecadores que praticam pecado. Estão doentes. Um coração doente se inclina para o pecado. O endereço do pecado devemos evitar, passar por ali, passar longe do pecado. É aquele teste que fizeram aos motoristas. Os motoristas pensaram que o teste, quanto mais perto do abismo, tirando fininha, seriam aprovados. Foi aprovado quem passou longe do abismo. Precisamos ficar longe do pecado. Isso faz lembrar o Salmo 103:12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente. Assim, Senhor, afasta de nós as nossas transgressões. E a misericórdia do Senhor sempre nos preserva. Como disse Davi em outro salmo: guarde-me, Senhor, a sinceridade e a retidão, porque espero em Ti. Salmo 25:21. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porque confio em Ti. Então precisamos sempre da força da graça e da força da misericórdia.
É muito bom saber dessas coisas, mas tem um segredo. Aquele que lê a Bíblia tem por obrigação informar alguém o que ele está lendo. Porque tudo que a gente não usa, esquece. Como diz, crente enferrujado. Uma vez que eu trabalhava no Cais, um sábado à tarde, saí do expediente, estava caminhando entre os vagões de trem, tudo enferrujado. Meu Deus do céu, não tinha ninguém ali, um deserto. Eu ia pegar o ônibus, esperando o ônibus, saí do serviço, muito trem enferrujado, que não anda mais, não tem mais jeito, nem consertando. E fiquei pensando, olha quantos que estão na igreja estão assim parados. Não aproveita a aposentadoria para entregar folheto. Não aproveita a aposentadoria para se envolver em outra atividade social na igreja ou espiritual. Como diz o ditado, pastor, o que tem para me fazer aí? Porque isso é bom, isso mostra saúde espiritual. A pessoa quer fazer alguma coisa. A pessoa quer estar ocupado em alguma coisa que glorifique a Deus. Então, como diziam os puritanos, para finalizar aqui, agradar a Deus não significa que devemos se ocupar de atividade espiritual. Pode ser limpando a casa, seja pregando um sermão, seja ferrando cavalos, seja traduzindo a Bíblia. Qualquer atividade humana pode ser uma oferta a Deus. Nesse espírito, Thomas Merton ainda faria o seguinte comentário: pode-se dizer mais sobre um monge a partir da forma pela qual usa a vassoura do que por qualquer coisa que diga. Então, tudo o que fazemos ou pensamos é uma oferta a Deus, né? Porque cada passo que damos é pela misericórdia. Cada fôlego de vida é misericórdia, é dependência dele. E precisamos ter isso constantemente em consideração. Não vale a pena a ignorância. A ignorância é fatal. Vamos informar, ensinar o quanto a gente puder com a palavra de Deus, porque uma das doutrinas da Bíblia é o inferno, outra doutrina é o céu, outra doutrina é a ressurreição e a morte de Jesus. O ser humano, para ir para o céu, ele precisa acreditar nessas duas verdades bíblicas. Jesus morreu por mim e ressuscitou por mim. Romanos 4:25, ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Nada que o homem faça alcança o céu. Boas obras, caridade. Não existe autossalvação. O homem só é salvo crendo na morte de Jesus e tendo ele como Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, então ele tem que ser Senhor da nossa mente, das nossas decisões. Não podemos fazer o que dá na mente, a mente carnal, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado com a internet. Você não pode clicar qualquer coisa com a mão direita. Porque Jesus falou, se a tua mão direita te escandalizar, corta. Porque é melhor entrar no céu com duas mãos do que tendo uma e ser lançada no inferno. Que Deus os abençoe e que você possa meditar nessas palavras e sempre desejar conhecer mais o Senhor. Como diz o profeta Oséias,
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.